Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 47. Uma câmara de ensino. File sentou-se impacientemente em cima de luz do dia, tentando se conter para não se contorcer enquanto o portal cortava o ar. Uma campina amarronzada se estendia do outro lado. Gaú e as donzelas imediatamente se esgueiraram para explorar. Tem certeza de que não quer vir? Perguntou Perrin a Galad, que estava por perto, observando a procissão com os braços cruzados atrás das costas. Não, disse Galad. Minha refeição com Elaine foi suficiente para colocarmos o papo em dia. Como quiser, disse Perrin. Virou-se para File e gesticulou em direção ao portão. Ela chutou a luz do dia para que se movimentasse. Era hora, finalmente, de enfrentar a rainha de Andor, e ela precisava se esforçar para conter o nervosismo. Perrin a acompanhou pelo portão. Do outro lado, Caemlyn estava perto, a grande cidade encimada por torres pontiagudas e estandartes vermelhos e brancos, com o palácio erguendo-se no centro. A Baixa Caemlyn, que se estendia para fora dos muros da cidade, era uma cidade em crescimento. A procissão de Perrin o seguiu para fora do portão. Havia sido cuidadosamente planejada para parecer impressionante, mas não hostil. Aliandre com 100 guardas. 100 arqueiros de 2 rios com arcos longos sem corda, carregados como cajados. 100 representantes da Guarda do Lobo, incluindo um grande contingente da pequena nobreza Cairhien, com os cortes coloridos em seus uniformes feitos de tecido comprado em Ponte Branca. E, claro, a Gaú e as donzelas. Grade veio por último. O homem vestia um casaco preto impecavelmente passado, com o broche dedicado polido e brilhante na gola alta. Imediatamente, olhou para o oeste, em direção à Torre Negra. Tentará abrir um portal ali mais cedo, quando Perrin lhe der a permissão. Não funcionara. Perrin ficou perturbado com isso. Pretendia investigar em breve, esta noite ou, no máximo, amanhã à noite. Gaú e as donzelas se formaram em torno de Perrin e File, e a procissão seguiu pela estrada, com Arganda e um esquadrão da guarda-lobo de Perrin cavalgando à frente para anunciá-los. O restante seguiu pela estrada em ritmo majestoso. A vegetação desordenada de Caemlyn era ainda pior que a de Ponte Branca. Vários exércitos acamparam perto de Baixo Caemlyn, provavelmente apoiados pelos vários lordes que haviam apoiado a ascensão de Elaine ao trono. Havia uma irregularidade distinta ali. As nuvens se dissiparam ao redor de Caemlyn. A cobertura de nuvens era tão universal em outros lugares que File se assustou ao ver isso. As nuvens formavam um círculo aberto acima da cidade, assustadoramente uniforme. Arganda e os guardas-lobos retornaram. Eles nos receberão, meu senhor, minha senhora, anunciou ele. File e Perrin cavalgaram em silêncio enquanto o grupo seguia pela estrada. Eles já haviam discutido a reunião dezenas de vezes, não havia mais nada a dizer. Perrin sabiamente lhe dera liderança nas negociações diplomáticas. O mundo não podia se dar ao luxo de uma guerra entre Andor e os 2 rios. Não agora. Ao passarem pelos portões da cidade, Perrin e Uzael ficaram mais alertas. Ela suportou a superproteção deles em silêncio. Por quanto tempo sua captura pelo Shaido pairaria sobre sua vida? Às vezes, parecia que Perrin relutava em deixá-la usar a privada sem 4 dúzias de guardas. Dentro das muralhas, as ruas fervilhavam de gente, os prédios e mercados lotados. O lixo começava a se acumular, e um número assustador de moleques se movia por entre a multidão. Pregoeiros gritavam sobre os tempos perigosos, alguns talvez a serviço dos mercadores, incentivando as pessoas a estocarem. O povo de Perrin havia comprado comida ali, mas era cara. Em breve, Elaine precisaria subsidiá-la, se já não tivesse feito. Quão bons eram os suprimentos reais! Eles passaram pela cidade nova, depois entraram na cidade interior, subindo a colina até o próprio palácio. A guarda da rainha estava em posição de sentido, com seus tabardos vermelhos e brancos e armaduras de placas e malhas polidas, do lado de fora dos portões do palácio, nas muralhas brancas imaculadas. Uma vez passados os portões, eles desmontaram. Uma força de 100 homens continuou com Perrin e File para dentro do palácio. Todos os Aiel e uma guarda de honra menor de cada contingente. Os corredores do palácio eram largos, mas aquela quantidade de pessoas ainda fazia File se sentir apertada. O caminho por onde ela e Perrin foram conduzidas era um caminho diferente para a Sala do Trono do que ela havia tomado antes. Por que não usar o caminho direto? Parecia que pouca coisa havia mudado no palácio desde a época em que Rand governava.
Não havia Aiel agora, exceto aqueles que Perrin trouxera. O mesmo tapete vermelho estreito estendia-se pelo meio do corredor, as mesmas urnas nos cantos, os mesmos espelhos nas paredes para dar a ilusão de maior tamanho. Uma estrutura como essa poderia permanecer inalterada ao longo dos séculos, sem muita atenção a quem pisava nos tapetes e a quem aquecia o trono. Em um ano, este palácio conheceu Morgase, um dos renegados, o dragão renascido e, finalmente, Elaine. Na verdade, Faile quase esperava, ao dobrarem a esquina em direção à sala do trono, encontrar Rand recostado em seu trono do dragão, aquela estranha meia-lança presa na curva do braço, um brilho de loucura nos olhos. No entanto, o trono do dragão havia sido removido, e o trono do leão novamente abrigava sua rainha. Rand havia deixado o trono de lado e o protegido, como uma flor que pretendia presentear a um futuro amor. A rainha era uma versão mais jovem de sua mãe. É verdade que o rosto de Elaine tinha ângulos mais delicados que o de Morgase. Mas ela tinha o mesmo cabelo ruivo-dourado e a mesma beleza estonteante. Era alta e exibia a gravidez na barriga e no peito. A sala do trono era adequadamente ornamentada, com detalhes em madeira dourada e pilares estreitos nos cantos, provavelmente ornamentais. Elaine mantinha a sala mais bem iluminada do que Rand, com lamparinas acesas intensamente. A própria Morgase estava na base do trono, à direita, e 8 membros da guarda da rainha, à esquerda. Alguns nobres menores se alinhavam nas laterais da sala, observando com grande atenção. Elaine inclinou-se para frente em seu trono quando Perrin, Faile e os outros entraram. Faile fez uma reverência, é claro, e Perrin se curvou. Não uma reverência profunda, mas uma reverência ainda assim. Como combinado, Liandre fez uma reverência mais profunda do que Faile. Isso imediatamente fez Elaine refletir. O propósito oficial da visita era um elogio da coroa, um agradecimento a Perrin e Faile por trazerem Morgase de volta. Era apenas encenação, é claro. O verdadeiro motivo do encontro era discutir o futuro dos 2 rios. Mas esse era o tipo de objetivo delicado sobre o qual nenhum dos dois podia falar abertamente, pelo menos não a princípio. A simples declaração do objetivo revelaria demais para o outro lado. Que fique claro, disse Elaine com uma voz melodiosa, que o trono lhe dá as boas-vindas, senhoras Arine Nibasheri Teaibara. Rainha Liandre Marita Kigaarin. Perrin Aibara. Não havia título para ele. Que seja proclamada pessoalmente nossa gratidão por trazer nossa mãe de volta. Sua diligência neste assunto lhe rende o mais profundo apreço da coroa. Obrigado, majestade, disse Perrin com sua rispidez habitual. Faile havia conversado longamente com ele sobre não tentar dispensar a formalidade ou a cerimônia. Declararemos um dia de celebração pelo retorno seguro da minha mãe, continuou Elaine. E pela sua restauração ao seu devido status. Bem, aquela pausa significava que Elaine estava descontente por saber que sua mãe havia sido tratada como uma serva. Ela tinha que perceber que Perrin e Faile não sabiam o que estavam fazendo, mas uma rainha ainda podia alegar indignação por tal evento. Era um argumento que, talvez, ela planejasse usar. Talvez Faile estivesse interpretando demais os comentários, mas não conseguiu evitar. Em muitos aspectos, ser uma dama era como ser uma comerciante, e ela havia sido bem treinada para ambas as funções. Finalmente, disse Elaine, chegamos ao propósito da nossa reunião. Senhora Basheri, mestre Aibara, há alguma bênção que vocês gostariam de pedir em troca do presente que deram a Andor? Perrin pousou a mão no martelo e olhou para Faile com ar interrogativo. Obviamente, Elaine esperava que pedissem que ele fosse formalmente nomeado Lorde. Ou, talvez, que pedissem clemência por se passar por um, juntamente com perdão formal. Qualquer uma das direções poderia ser resultado dessa conversa. Faile sentiu-se tentada a exigir a primeira resposta. Seria uma resposta simples. Mas talvez simples demais. Havia coisas que Faile precisava saber antes de prosseguirem. Majestade, disse Faile, cautelosamente, poderíamos discutir essa dádiva em um ambiente mais íntimo. Elaine refletiu um pouco sobre isso, pelo menos 30 segundos, o que pareceu uma infinidade. Muito bem. Minha sala de estar está pronta. Faile assentiu, e um servo abriu uma pequena porta na parede esquerda da sala do trono. Perrin caminhou até ela e ergueu a mão para Gaul, Sulin e Arganda. Esperem aqui. Ele hesitou, olhando para a grade. Você também. Nenhum deles pareceu gostar, mas obedeceram. Tinham sido avisados de que isso poderia acontecer. Faile conteve o nervosismo. Ela não gostava de deixar o Ashamen, seu melhor meio de fuga. Principalmente porque Elaine, sem dúvida,
Tinha espiões e guardas escondidos na sala de estar, prontos para intervir caso a situação se tornasse perigosa. File gostaria de uma proteção semelhante, mas trazer um canalizador para falar com a rainha. Bem, era assim que tinha que ser. Elas estavam no domínio de Elaine. File respirou fundo e se juntou a Perrin, a Liandry e Morgase na pequena sala lateral. Cadeiras haviam sido arrumadas. Elaine previra essa possibilidade. Eles esperaram Elaine entrar antes de se sentar. File não conseguia ver nenhum lugar onde os guardas pudessem se esconder. Elaine entrou e acenou com a mão. O anel da grande serpente em seu dedo brilhava à luz da lâmpada. File quase se esquecera de que era uma Aes Sedai. Talvez não houvesse nenhum guarda por perto para ajudar uma mulher cuja canalização era tão perigosa quanto uma dúzia de soldados. Em quais dos rumores sobre o pai do filho de Elaine se podia acreditar? Certamente não naquele sobre aquele homem tolo da guarda dela. Provavelmente era uma ofuscação. Seria possível que fosse o próprio Rand? Morgase entrou depois de Elaine. Usava um vestido discreto vermelho escuro. Sentou-se ao lado da filha, observando atentamente, em silêncio. Então, disse Elaine, explique-me por que eu não deveria simplesmente executar vocês dois como traidores. File piscou, surpresa. Perrin, porém, bufou. Não acho que Rand pensaria muito bem dessa atitude. Não estou em dívida com ele, disse Elaine. Você espera que eu acredite que ele estava por trás de você seduzindo meus cidadãos e se autoproclamando rei? Vossa Majestade tem alguns fatos invertidos, disse File, irritada. Perrin nunca se autoproclamou rei. Ah, e ele hasteou a bandeira de Manetheren, como meus informantes me disseram, perguntou Elaine. Eu fiz isso, disse Perrin, mas guardei por vontade própria. Bem, isso já é alguma coisa, respondeu Elaine. Você pode não ter se chamado de rei, mas erguer aquela bandeira era essencialmente a mesma coisa. Ah, sentem-se, todos vocês. Ela acenou com a mão. Uma bandeja se ergueu da mesa distante e flutuou até ela. Continha taças e uma jarra de vinho, além de um bule e xícaras. Buscando-o com poder único, pensou File. É um lembrete de sua força. Uma força nada sutil. Ainda assim, disse Elaine, farei o melhor pelo meu reino, custe o que custar. Duvido que perturbar os dois rios, disse a Liandry hesitantemente, seja o melhor para o seu reino. Executar o líder deles sem dúvida lançaria a região em rebelião. No que me diz respeito, disse Elaine, servindo várias xícaras de chá, eles já estão em rebelião. Viemos até vocês pacificamente, disse File. Dificilmente uma ação de rebeldes. Elaine tomou um gole do chá primeiro, como era de costume, para provar que não estava envenenado. Meus enviados aos dois rios foram recusados, e seu povo aqui me deu uma mensagem, e eu cito, as terras do Lord Perrin Olhos Dourados recusam seus impostos andoranos. Taixar Manetheren. A Liandry empalideceu. Perrin gemeu baixinho, um som que soou levemente como um rosnado. File pegou sua xícara e tomou um gole de chá, de menta com amoras silvestres. Estava bom. O povo de Dois Rios tinha tido coragem, isso era certo. Estes são tempos apaixonantes, Majestade, disse File. Certamente você pode ver que o povo pode estar preocupado. Dois Rios não tem sido uma prioridade para o seu trono com frequência. Isso é pouco, acrescentou Perrin com um bufo. A maioria de nós cresceu sem saber que fazíamos parte de Andor. Você nos ignorou. Isso porque a Arya não estava se rebelando. Elaine tomou um gole de chá. A rebelião não é a única razão pela qual os homens podem precisar da atenção da rainha que os reivindica, disse Perrin. Não sei se você já ouviu falar, mas ano passado enfrentamos os Trollocs sozinhos, e sem a mínima ajuda da coroa. Você teria ajudado se soubesse, mas o fato de não haver tropas por perto, nenhuma capaz de saber o perigo que corríamos, diz alguma coisa. Elaine hesitou. Os Dois Rios redescobriram sua história, disse File cuidadosamente. Não poderiam descansar para sempre, não contar Mongaidon à espreita. Não depois de abrigar o dragão renascido durante sua infância. Parte de mim se pergunta se Manetheren teve que cair, se os Dois Rios tiveram que se erguer, para dar lugar a Rand al'Thor para ser criado. Entre fazendeiros com sangue, e a obstinação, de reis. O que torna ainda mais importante que eu acalme as coisas agora, disse Elaine. Eu lhe ofereci uma dádiva para que você pudesse pedir perdão. Eu o perdoaria e certamente enviarei tropas para proteger seu povo. Aceite isso e todos nós poderemos voltar à vida como deveria ser. Isso não vai acontecer, disse Perrin suavemente. Os Dois Rios terão senhores agora.
Eu lutei contra isso por um tempo. Você também pode, mas isso não mudará nada. Talvez, disse Elaine. Mas reconhecê-lo seria concordar que um homem pode simplesmente reivindicar um título dentro da minha nação e mantê-lo reunindo teimosamente um exército. Isso cria um precedente terrível, Perrin. Acho que você não percebe a situação difícil em que me colocou. Vamos nos virar, disse Perrin naquele tom teimoso que usava quando não ia ceder. Eu não vou me retirar. Você está fazendo um péssimo trabalho em me persuadir de que aceitará minha autoridade, Elaine retrucou. Nada bom, pensou Faile, abrindo a boca para intervir. Um confronto ali não lhes faria bem. Antes que ela pudesse falar, porém, outra voz a interrompeu. Filha, disse Morgase suavemente, bebendo seu chá. Se você planeja dançar com Taveren, certifique-se de saber os passos corretos. Eu viajei com este homem. Vi o mundo se dobrar ao seu redor, vi inimigos ferrenhos se tornarem seus aliados. Lutar contra o próprio padrão é tentar mover uma montanha com uma colher. Elaine hesitou, olhando para a mãe. Por favor, me perdoe se me excedi, continuou Morgase. Mas, Elaine, eu prometi a esses dois que falaria por eles. Eu disse que falaria. Andor é forte, mas temo que possa se quebrar contra este homem. Ele não quer o seu trono, eu prometo, e os dois rios precisam de supervisão. Seria algo tão terrível deixá-los ficar com o homem que eles mesmos escolheram. A pequena sala ficou em silêncio. Elaine olhou para Perrin, avaliando o Faile e prendeu a respiração. Tudo bem, disse Elaine. Presumo que você tenha vindo com exigências. Vamos ouvi-las para descobrir se há algo que possa ser feito. Sem exigências, disse Faile. Uma oferta. Elaine ergueu uma sobrancelha. Sua mãe está certa, disse Faile. Perrin não quer seu trono. O que vocês dois querem pode ser irrelevante quando seu povo tiver uma ideia na cabeça. Faile balançou a cabeça. Eles o amam, majestade. Eles o respeitam. Farão o que ele disser. Podemos e iremos reprimir a ideia de Manetheren se reerguer. E por que faria isso? Perguntou Elaine. Eu sei o quão rápido os dois rios estão crescendo com aqueles refugiados chegando pelas montanhas. Nações podem ascender e cair com a chegada da última batalha. Você não tem motivo para abrir mão da chance de formar seu próprio reino. Na verdade, disse Faile, temos um bom motivo. Andor é uma nação forte e próspera. As cidades dos dois rios podem estar crescendo rapidamente, mas o povo mau começou a querer um senhor. No fundo, ainda são agricultores. Não querem glória, querem que suas plantações sobrevivam. Faile fez uma pausa. Talvez você tenha razão, talvez haja outra ruptura, mas isso é apenas mais um motivo para ter aliados. Ninguém quer uma guerra civil em Andor, muito menos o povo dos dois rios. O que você propõe, então? Perguntou Elaine. Nada, na verdade, que já não exista, disse Faile. Dê a Perrin um título oficial e faça dele grão-senhor dos dois rios. E o que você quer dizer com grão-senhor? Perguntou Elaine. Ele teria uma posição superior à de outras casas nobres de Andor, mas abaixo da rainha. Duvido que os outros gostem disso, disse Elaine. E os impostos? Os dois rios estão isentos, disse Faile. Com a expressão de Elaine azedando, ela continuou rapidamente. Majestade, o trono ignorou os dois rios por gerações, não os protegendo de bandidos nem enviando trabalhadores para melhorar suas estradas, nem lhes dando nada em termos de magistrados ou juízes. Eles não precisavam, disse Elaine. Eles se governavam bem. Ela deixou de dizer que o povo dos dois rios provavelmente teria expulsado cobradores de impostos, magistrados ou juízes enviados pela rainha, mas ela parecia saber disso. Bem, disse Faile, nada precisa mudar, então. Os dois rios se governam sozinhos. Você poderia ter comércio livre de tarifas com eles, disse Liandre. Algo que eu já tenho, disse Elaine. Então nada muda, disse Faile novamente. Exceto que você ganha uma província poderosa a oeste. Perrin, como seu aliado e senhor súdito, concordará em reunir tropas em sua defesa. Ele também convocará seus monarcas juramentados à sua fidelidade. Elaine olhou para Liandre. Ela provavelmente já tinha ouvido falar dos juramentos de Liandre por Morgase, mas também gostaria de ouvir por si mesma. Jurei fidelidade ao Lord Perrin, disse Liandre. Gealdan há muito tempo não tinha aliados fortes. Eu pretendia mudar isso. Majestade, disse Faile, inclinando-se para frente, com a xícara de chá nas mãos à sua frente.
Perrin passou várias semanas com alguns oficiais seanchanos. Eles criaram um grande pacto de nações aliadas sob uma única bandeira. Rand al-Thor, embora você possa confiar nele como amigo, fez o mesmo. Tyr, Ilian e talvez agora Ara-Doma estão sob seu domínio. Nações se unem em vez de se separarem. Hoje em dia, Andor parece menor a cada hora. Foi por isso que fiz o que fiz, disse Liandry. Bem, na visão de File, Liandry tinha sido pego por Perrin como um Taveren. Não houve muito planejamento. Mas Liandry poderia ver de outra forma. Majestade, continuou File, há muito a ganhar aqui. Através do meu casamento com Perrin, você ganha um vínculo com Saldaia. Através dos juramentos de Liandry, você ganha Guealda. Berelain também segue Perrin e mencionou frequentemente seu desejo de encontrar aliados fortes para Mayene. Se falássemos com ela, suspeito que ela estaria disposta a fazer uma aliança conosco. Poderíamos criar nosso próprio pacto. 5 nações, se contar os 2 rios como uma, 6, se tomar o trono do sol, como dizem os rumores. Não somos as nações mais poderosas, mas a maioria é mais forte que a unidade. E você nos daria uma surra. O rosto de Elayne havia perdido quase toda a hostilidade. Saldaia. Qual é a sua posição na linha de sucessão? Sou a segunda, admitiu File, o que Elayne provavelmente já sabia. Perrin se remexeu na cadeira. Ela sabia que ele ainda se sentia desconfortável com o fato. Bem, ele simplesmente teria que se acostumar. A segunda é muito difícil, respondeu Elayne. E se você ficar com o trono de Saldaia? Eu poderia perder os 2 rios para outro país assim. Isso é fácil de consertar, disse Liandry. Se File ascendesse, um dos filhos dela e de Perrin poderia continuar como senhor dos 2 rios. Outro poderia assumir o trono de Saldaia. Coloque isso por escrito e você estará protegido. Eu poderia aceitar tal acordo, disse Elayne. Não tenho problemas com isso, respondeu File, olhando para Perrin. Eu suponho. Eu gostaria de ter um deles, disse Elayne, pensativa. Quero dizer, um dos seus filhos que se case com alguém da linhagem real andorana. Se os 2 rios forem governados por um senhor com tanto poder quanto este tratado lhe daria, então eu adoraria ter laços de sangue com o trono. Não prometo isso, disse Perrin. Meus filhos farão suas próprias escolhas. Às vezes, é o costume da nobreza, disse Elayne. Seria incomum, mas não inédito, que crianças como as nossas fossem noivas desde o nascimento. Não faremos assim nos 2 rios, disse Perrin, teimosamente. Nunca. File deu de ombros. Poderíamos oferecer incentivo, majestade. Elayne hesitou, depois assentiu. Tudo bem. Mas as outras casas não vão gostar dessa história de Senhor Supremo. Precisaria haver um jeito de contornar isso. Entregue os 2 rios ao dragão renascido, disse Morgase. Os olhos de Elayne brilharam. Sim. Isso funcionaria. Se eu desse a área para ele ser seu assento em Andor. File abriu a boca, mas Elayne a interrompeu com um aceno de mão. Isso não é negociável. Preciso de alguma forma de convencer os outros senhores e senhoras de que estou certa em dar tanta autonomia aos 2 rios. Se as terras forem concedidas ao dragão renascido, dando-lhe um título em Andor e fazendo dos 2 rios sua sede, então fará sentido que sua casa seja tratada de forma diferente. As nobres casas de Andor aceitarão isso, já que Rand veio dos 2 rios, e Andor tem uma dívida com ele. Faremos com que ele nomeie a linhagem de Perrin como seus guardiões. Em vez de capitular aos rebeldes dentro das minhas fronteiras, serei vista permitindo que o dragão renascido, o homem que amo, eleve seu bom amigo. Isso também pode nos dar alguma vantagem contra o pacto Iliantir que você mencionou, que está fadado a alegar que seus laços com Rand lhes dão o direito de conquista. Ela ficou pensativa, batendo na lateral da xícara. Parece razoável, disse Perrin, assentindo. Administrador dos 2 rios. Gosto disso. Sim, bem, disse File. Acho que está resolvido, então. Os impostos, disse Elayne, como se não tivesse ouvido. Você os coloca em um fundo a ser administrado por Perrin e sua linhagem, com o entendimento de que, se o dragão algum dia retornar, ele poderá recorrer a eles. Sim. Isso nos dá uma desculpa legal para sua isenção. É claro que Perrin terá autoridade para usar esses fundos para melhorar os 2 rios. Estradas, suprimentos de comida, defesas. Elayne olhou para File, depois sorriu e tomou um longo gole de chá. Estou começando a achar que foi uma boa ideia não executar você. Isso é certamente um alívio,
disse Liandre, sorrindo. Como a menos poderosa da União, ela tinha muito a ganhar com as alianças. Majestade, disse File. Me chame de Elaine, ela disse, servindo uma taça de vinho para File. Muito bem, Elaine, disse File, sorrindo e pondo de lado o chá, aceitando o vinho. Preciso perguntar. Você sabe o que está acontecendo com o dragão renascido? Cabecinha desmiolada, disse Elaine, balançando a cabeça. Esse maldito deixou a Egwene toda irritada. Egwene? Perguntou Perrin. Ela é a Mirlin, finalmente, disse Elaine, como se o fato fosse inevitável. Perrin assentiu, embora File se sentisse impressionada. Como isso acontecerá e por que Perrin não se surpreendeu? O que ele fez? Perguntou Perrin. Ele diz que vai romper os lacres restantes da prisão do Tenebroso, disse Elaine, franzindo a testa. Precisamos detê-lo, é claro. Plano tolo. Você poderia ajudar com isso. Egwene está reunindo forças para convencê-lo. Acho que posso ajudar, disse Perrin. Você sabe onde ele está atualmente? Perguntou File. Perrin tinha uma boa ideia, a partir de suas visões, mas queria saber o que Elaine sabia. Eu não sei, disse Elaine. Mas eu sei onde ele estará. Fortuona Atain Devi Paendrag, governante do glorioso Império Seanchan, marchou para sua câmara de ensino. Ela usava um magnífico vestido de tecido dourado, cortado segundo a mais alta moda imperial. A saia se abria na frente até pouco acima dos joelhos e era tão longa que eram necessários 5 da Covale para carregar as laterais e a cauda. Ela usava um adorno de cabeça ornamentado, de seda dourada e carmesim, com belas asas de seda em forma de coruja em voo, e seus braços brilhavam com 13 braceletes, cada um com uma combinação diferente de pedras preciosas. Ela usava um longo colar de cristal no pescoço. Ela ouvirá uma coruja acima de sua janela na noite anterior, e ela não voara para longe quando ela olhou para fora. Um presságio que indicava que se deveria tomar muito cuidado, pois os próximos dias seriam de decisões importantes. A resposta adequada era usar joias com simbolismo poderoso. Quando ela entrou na câmara, os que estavam lá dentro se prostraram. Apenas a guarda da Vigília da Morte, homens com armaduras vermelho-sangue e verde escuro, estava isenta. Eles se curvaram, mas mantiveram os olhos erguidos, atentos ao perigo. A grande câmara não tinha janelas. Em uma das extremidades, fileiras de cerâmica empilhada serviam para os damanes praticarem tecelagens de destruição. O chão era coberto de esteiras trançadas, onde os teimosos damanes eram jogados no chão, contorcendo-se de dor. Não seria aceitável que fossem feridos fisicamente. Os damanes estavam entre as ferramentas mais importantes do Império, mais valiosos que cavalos ou ancinhos. Não se destruía uma fera porque ela demorava a aprender, punia-se até que aprendesse. Fortuona atravessou a câmara até onde um trono imperial de verdade havia sido erguido. Ela costumava ir até lá para observar o damane sendo trabalhado ou quebrado. Isso a acalmava. O trono ficava no topo de um pequeno estrado. Ela subiu os degraus, a cauda farfalhando enquanto seu dacovalho carregava. Ela se virou para o aposento, permitindo que os servos ajeitassem seu vestido. Eles a pegaram pelos braços e a ergueram de volta ao trono, pendurando suas longas saias douradas na frente do estrado como uma tapeçaria. Essas saias foram costuradas com as inscrições do poder imperial. A imperatriz é Seanchan. A imperatriz viverá para sempre. A imperatriz deve ser obedecida. Ela se sentou como uma bandeira viva do poder do império. Seleucia posicionou-se nos degraus inferiores do estrado. Feito isso, os cortesãos se levantaram. A damane, é claro, permaneceu ajoelhada. Eram 10, de cabeça baixa, com sua suldan segurando suas coleiras, e em alguns casos, dando-lhes tapinhas carinhosos na cabeça. O rei Beslan entrou. Ele havia raspado a maior parte da cabeça, deixando apenas uma faixa escura no topo, e 7 de suas unhas estavam laqueadas. Uma unha a mais do que qualquer pessoa deste lado do oceano, exceto a própria Fortuona. Ele ainda usava roupas altaranas, um uniforme verde e branco, em vez de vestes seanchanas. Ela não o havia pressionado sobre isso. Até onde ela sabia, desde sua criação, Beslan não havia feito nenhum plano para assassiná-la. Notável. Qualquer Seanchan teria começado imediatamente a tramar. Alguns teriam tentado um assassinato, outros teriam decidido apenas fazer planos, mas permaneceriam apoiando-a. Mas todos teriam considerado matá-la. Muitos deste lado do oceano pensavam diferente. Ela jamais teria acreditado, se não fosse pelo tempo que passou com Matrim. Essa era obviamente uma das razões pelas quais Fortuona fora obrigada a ir com ele.
Ela só lamentava ter interpretado os presságios antes. Beslan estava acompanhado pelo capitão-general Lunal Galgan e alguns membros do sangue inferior. Galgan era um sujeito de ombros largos, com uma crista de cabelo branco no topo da cabeça. Os outros membros do sangue o respeitavam, sabiam que ele tinha o favor dela. Se as coisas corressem bem ali e com a recuperação de Seanchan, havia uma boa chance de ela promover a família imperial. Afinal, as fileiras da família precisariam ser reabastecidas assim que Fortuona retornasse e restaurasse a ordem. Sem dúvida, muitos haviam sido assassinados ou executados. Galgan era um aliado valioso. Ele não apenas trabalhará abertamente contra Surota, como também sugerira o ataque à Torre Branca, que dera certo. Extremamente certo. Melitene, a Der-Sultan de Fortuona, deu um passo à frente e curvou-se novamente. A mulher corpulenta e grisalha conduzia uma damane de cabelos castanho escuros e olhos vermelhos. Aparentemente, esta chorava com frequência. Melitene teve a presença de espírito de parecer envergonhada com o choro e curvou-se profundamente. Fortuona optou por não notar que a damane estava agindo de forma tão desagradável. Esta era um bom partido, apesar da sua petulância. Fortuona fez uma série de gestos para Seleucia, instruindo-a sobre o que dizer. A mulher observava com olhos penetrantes, metade da cabeça coberta por um pano enquanto esperava o cabelo crescer, a outra metade raspada. Fortuona eventualmente teria que escolher outra voz, já que Seleucia agora era sua oradora da verdade. Mostre-nos o que essa mulher pode fazer, disse Seleucia, pronunciando as palavras que Fortuona havia sinalizado para ela. Melitene deu um tapinha na cabeça da damane. Sufa mostrará a mim, imperatriz, que ela viva para sempre, o poder de cortar o ar. Por favor, disse Sufa, olhando suplicante para Fortuona. Por favor, me escute. Eu sou o trono de Amirlin. Melitene sibilou, e os olhos de Sufa se arregalaram, obviamente sentindo uma onda de dor através do Adã. A damane continuou mesmo assim. Posso oferecer uma grande recompensa, poderosa imperatriz. Se eu for devolvida, darei a você 10 mulheres para tomar o meu lugar. 20. As mais poderosas que a Torre Branca tem. Ela parou de falar, gemendo, e caiu no chão. Melitene estava suando. Olhou para Seleucia, que falava rápido e nervosamente. Por favor, explique à imperatriz de todos nós, que ela viva para sempre, que meus olhos estão baixos por não ter treinado esta aqui direito. Sufa é incrivelmente teimosa, apesar de ser tão rápida em chorar e oferecer outros em seu lugar. Fortuona sentou-se por um momento, deixando Melitene suar. Por fim, fez sinal para Seleucia falar. A imperatriz não está descontente com você, disse Seleucia. Essas Maratidamani que se autodenominam Aes Sedai se mostraram teimosas. Por favor, expresse minha gratidão a maior, disse Melitene, relaxando. Se for do agrado daquela cujos olhos olham para o alto, posso fazer Sufa se apresentar. Mas pode haver mais explosões. Você pode continuar, Seleucia disse. Melitene ajoelhou-se ao lado de Sufa, falando rispidamente a princípio, depois consolando-a. Ela era muito habilidosa em lidar com Esmaratadamani. É claro que Fortuona também se considerava boa com Damani. Ela gostava de quebrar Maratdamani tanto quanto seu irmão Alvate gostava de treinar Grou selvagens. Ela sempre achou uma pena que ele tivesse sido assassinado. Ele era o único de seus irmãos por quem ela sempre tivera afeição. Sufa finalmente se ajoelhou novamente. Fortuona inclinou-se para frente, curiosa. Sufa baixou a cabeça, e uma linha de luz, brilhante e pura, cortou o ar à sua frente. Essa linha virou de lado ao longo de um eixo central, abrindo um buraco bem em frente ao trono de Fortuona. Árvores farfalhavam além, e Fortuona prendeu a respiração ao ver um falcão com cabeça branca se afastar do portal. Um presságio de grande poder. A normalmente imperturbável Seleucia ofegou, mas Fortuona não sabia se era no portal ou no presságio. Fortuona disfarçou a própria surpresa. Então era verdade. Viajar não era um mito ou boato. Era real. Isso mudou tudo em relação à guerra. Beslan caminhou à frente, curvando-se diante dela, com um olhar hesitante. Ela acenou para que ele e Galgan se aproximassem, onde pudessem ver a clareira da floresta através da abertura. Beslan a encarou, boquiaberto. Galgan cruzou as mãos atrás das costas. Era curioso. Encontrara-se com assassinos na cidade e perguntara quanto custaria a morte de Fortuona. Depois, executará cada um dos homens que lhe ofereceram um preço. Uma manobra muito sutil, pretendia mostrar que ela o considerava uma ameaça, já que não tinha medo de se encontrar com assassinos.
No entanto, também era um sinal visível de lealdade. Eu te sigo por enquanto, dizia o gesto, mas estou observando e sou ambicioso. De muitas maneiras, suas manobras cuidadosas eram mais reconfortantes para ela do que a lealdade aparentemente inabalável de Besla. A primeira, ela podia prever. A segunda, bem, ela ainda não tinha certeza do que fazer com isso. Matrim seria igualmente leal? Como seria ter um príncipe dos corvos contra quem ela não precisasse conspirar? Parecia quase uma fantasia, o tipo de história contada a crianças comuns para fazê-la sonhar com um casamento impossível. Isso é incrível, disse Besla. A maior, com essa habilidade. Sua posição o tornava uma das únicas pessoas capazes de falar diretamente com ela. A imperatriz deseja saber, Seleucia falou, lendo os dedos de Fortuona, se algum dos Marat Damani capturados falou da arma. Diga à imperatriz, que ela viva para sempre, que não, disse Melitene, parecendo preocupada. E, se me permite a ousadia, acredito que não estão mentindo. Parece que a explosão fora da cidade foi um acidente isolado, o resultado de algum terangreal desconhecido, usado imprudentemente. Talvez não haja arma. Era possível. Fortuona já começara a duvidar da veracidade desses rumores. A explosão acontecerá antes de Fortuona chegar a Eboldar, e os detalhes eram confusos. Talvez tudo tivesse sido uma manobra de Surotr ou de seus inimigos. Capitão-general, disse Seleucia. A maior quer saber o que você faria com um poder como essa habilidade de viajar. Depende, disse Galga, esfregando o queixo. Qual é o alcance? Quão grande ela consegue fazer? Todos os Damanes conseguem fazer isso? Há limitações quanto ao local onde um buraco pode ser aberto. Se for do agrado da maior, falarei com o Damani e obterei essas respostas. Se for do agrado da imperatriz, disse Seleucia. Isso é preocupante, disse Besla. Eles podem atacar atrás das nossas linhas de batalha. Podem abrir um portal como este para os aposentos da imperatriz, que ela viva para sempre. Com isso, tudo o que sabemos sobre guerra mudará. Os membros da guarda da Vigília da Morte se moveram, um sinal de grande desconforto. Apenas Furik Kared não se moveu. Pelo contrário, sua expressão ficou mais séria. Fortuona sabia que ele logo sugeriria um novo local rotativo para seus aposentos. Fortuona pensou por um momento, observando aquele rasgo no ar. Aquele rasgo na própria realidade. Então, contrariando a tradição, levantou-se em seu estrado. Felizmente, Beslan estava lá, alguém a quem ela podia se dirigir diretamente, e deixar que os outros ouvissem suas ordens. Relatos dizem, anunciou Fortuona, que ainda existem centenas de Marat Damani no lugar chamado Torre Branca. Eles são a chave para recapturar Seanchan, a chave para manter esta terra e a chave para se preparar para a última batalha. O dragão renascido servirá ao trono de cristal. Recebemos uma maneira de atacar. Que seja dito ao capitão-general que ele reúna seus melhores soldados. Quero que cada Damani que controlamos seja trazido de volta à cidade. Nós os treinaremos neste método de viagem. E então iremos, em peso, para a Torre Branca. Antes, nós os atingíamos com uma alfinetada. Agora, vamos deixá-los saber o peso total da nossa espada. Todos os Marat Damani devem ser controlados. Ela se sentou novamente, deixando a sala em silêncio. Era raro que a imperatriz fizesse tais anúncios pessoalmente. Mas aquele era um momento de ousadia. Você não deve deixar que isso se espalhe, disse Seleucia a ela, com a voz firme. Ela agora falava em seu papel de oradora da verdade. Sim, outra teria que ser escolhida para ser a voz de Fortuona. Você seria tola se deixasse o inimigo saber com certeza que temos essa viajante. Fortuona respirou fundo. Sim, era verdade. Ela garantiria que todos naquela sala mantivessem o segredo. Mas assim que a Torre Branca fosse capturada, eles falariam de sua proclamação e leriam os presságios de sua vitória nos céus e no mundo ao redor. Precisamos atacar logo, sinalizou Seleucia. Sim, Fortuona respondeu. Nosso ataque anterior fará com que eles reúnam armas. Nosso próximo passo terá que ser decisivo, então, sinalizou Seleucia. Mas pense. Levar milhares de soldados para a Torre Branca através de um porão secreto. Golpear com a força de 1000 martelos contra 1000 bigornas. Fortuona assentiu. A Torre Branca estava condenada. Não sei se há muito mais a dizer, Perrin, disse Tom, recostando-se na cadeira, com a fumaça do tabaco saindo em espirais do seu cachimbo de cabo longo. Era uma noite quente, e eles não tinham fogo na lareira.
Apenas algumas velas na mesa, com pão, queijos e uma jarra de cerveja. Perrin deu uma tragada no próprio cachimbo. Só ele, Tom e Matt estavam na sala. Gaul e Grade esperavam na sala comunal. Matt amaldiçoara Perrin por trazer aqueles dois, um Aiel e um Ashman chamavam bastante atenção. Mas Perrin se sentia mais seguro com aqueles dois do que com uma companhia inteira de soldados. Ele compartilhou sua história com Matt e Tom primeiro, falando sobre a donzela, o profeta, Aliandre e Galad. Depois, eles o contaram suas experiências. Perrin ficou atônito ao perceber o quanto havia acontecido com os três desde a separação. Imperatriz do Seanchan, disse Perrin, observando a fumaça se agitar acima dele na sala escura. Filha das 9 luas, disse Matt. É diferente. E você é casado. Perrin sorriu. Matrin Calton. Casado. Você não precisava compartilhar essa parte, sabia? Disse Matt para Tom. Ah, eu lhe asseguro que sim. Para um menestrel, você parece deixar de fora a maioria dos aspectos heróicos das coisas que eu faço, disse Matt. Pelo menos você mencionou o chapéu. Perrin sorriu, satisfeito. Não tinha percebido o quanto sentia falta de sentar com os amigos para passar a noite conversando. Uma placa de madeira entalhada pendia do lado de fora da janela, pingando água da chuva. Representava rostos usando chapéus estranhos e sorrisos exagerados. A multidão feliz. Provavelmente havia uma história por trás do nome. Os três estavam em uma sala de jantar privativa, paga por Matt. Trouxeram 3 das grandes cadeiras de lareira da pousada. Não cabiam na mesa, mas eram confortáveis. Matt recostou-se, apoiando os pés na mesa. Pegou um pedaço de queijo de ovelha e mordeu um pedaço, equilibrando o restante no braço da cadeira. Sabe, Matt, disse Perrin, sua esposa provavelmente vai esperar que você aprenda boas maneiras à mesa. Ah, eu já aprendi, disse Matt. Só que nunca aprendi. Eu gostaria de conhecê-la, disse Perrin. Ela é interessante, respondeu Tom. Interessante, disse Matt. É. Ele parecia melancólico. De qualquer forma, você já ouviu tudo, Perrin. Aquela maldita marrom nos trouxe aqui. Não a vejo há mais de 2 semanas. Posso ver o bilhete? Perguntou Perrin. Matt apalpou alguns bolsos e tirou um pequeno pedaço de papel branco, dobrado e selado com cera vermelha. Jogou-o sobre a mesa. Os cantos estavam dobrados, o papel manchado, mas não havia sido aberto. Matrin Calton era um homem de palavra, pelo menos quando se conseguia arrancar um juramento dele. Perrin levantou o bilhete. Exalava um leve aroma de perfume. Virou-o e o ergueu diante de uma vela. Não funciona, disse Matt. Perrin resmungou. Então, o que você acha que diz? Não sei, disse Matt. Ai Sedai malucas. Quer dizer, são todas estranhas. Mas Verin perdeu completamente o juízo. Você não teve notícias dela? Não tive. Espero que ela esteja bem, disse Matt. Ela parecia preocupada que algo pudesse acontecer com ela. Ele pegou o bilhete de volta e o bateu na mesa. Você vai abrir. Matt balançou a cabeça. Abro quando voltar. Eu. Bateram na porta, que rangeu ao se abrir, revelando o estalajadeiro, um homem mais jovem chamado Denezéu. Ele era alto, tinha um rosto magro e a cabeça raspada. O homem era praticamente um jurado do dragão, pelo que Perrin vira, chegando até a mandar encomendar um retrato de Rand para pendurar na sala comum. Não era uma semelhança ruim. Peço desculpas, mestre Crimson, disse Denezéu, mas o homem do mestre Golden insistiu em falar com ele. Está tudo bem, disse Perrin. Grade colocou seu rosto envelhecido para dentro do quarto e Denezéu recuou. E aí, Grade, disse Matt, acenando. Explodiu alguém interessante ultimamente. O bronzeado Ashman franziu a testa, olhando para Perrin. Meu senhor, Lady Fyle me pediu para avisá-lo quando chegasse à meia-noite. Matt assobiou. Veja, foi por isso que deixei minha esposa em outro reino. Grade franziu a testa ainda mais. Obrigado, Grade, disse Perrin com um suspiro. Eu não tinha percebido que horas eram. Partiremos em breve. O Ashman assentiu e então se retirou. Queimem-no, disse Matt. O homem não pode ao menos sorrir? Céu em chamas já é deprimente o suficiente sem que pessoas como ele tentem imitá-lo. Bem, filho, disse Tom, servindo um pouco de cerveja, alguns simplesmente não acham o mundo particularmente engraçado ultimamente. Bobagem, disse Matt.
O mundo é bem engraçado. O lugar inteiro anda rindo de mim ultimamente. Estou te dizendo, Perrin, com esses desenhos nossos por aí, você precisa manter a cabeça baixa. Não vejo como conseguir, disse Perrin. Tenho um exército para liderar, pessoas para cuidar. Acho que você não está levando o aviso de verem a sério o suficiente, rapaz, disse Tom, balançando a cabeça. Já ouviu falar do povo Banat? Não, disse Perrin, olhando para Mate. Era um grupo de selvagens que vagavam pelo que hoje é a planície de Almot, disse Tom. Conheço algumas belas canções sobre eles. Veja, suas diversas tribos sempre pintavam a pele do líder de vermelho para destacá-lo. Mate deu outra mordida no queijo. Malditos idiotas! Pintar o líder deles de vermelho? Isso o tornaria um alvo para todos os soldados em campo. Era esse o objetivo, disse Tom. Era um desafio, entende? De que outra forma os inimigos conseguiriam encontrá-lo e testar suas habilidades contra ele? Mate bufou. Eu teria pintado alguns soldados isca de vermelho para distraí-los de mim, e então teria mandado meus arqueiros emplumarem o líder deles com flechas enquanto todos tentavam caçar os caras que achavam que estavam liderando meu exército. Na verdade, disse Tom, tomando um gole de cerveja, foi exatamente isso que William Bloodletter fez durante sua primeira e última batalha contra eles. A canção dos 100 dias fala sobre isso. Uma manobra brilhante. Estou surpreso que você já tenha ouvido falar dessa canção. Ela é muito obscura, e a batalha aconteceu há tanto tempo que a maioria dos livros de história nem se lembra dela. Por algum motivo, o comentário fez Mate ficar nervoso. Você está dizendo que estamos nos tornando alvos, disse Perrin. Estou dizendo, respondeu Tom, que está cada vez mais difícil esconder vocês, rapazes. Por onde passam, faixas anunciam sua chegada. As pessoas falam de vocês. Estou meio convencido de que só sobreviveram até aqui porque os renegados não sabiam onde encontrá-los. Perrin assentiu, pensando na armadilha em que seu exército quase caíra. Assassinos viriam à noite. Então, o que devo fazer? O Mate tem dormido em uma barraca diferente a cada noite, disse Tom. E às vezes na cidade. Você deveria tentar algo assim. O Grade sabe fazer portais, certo? Por que não pedir para ele fazer um para você no meio da sua barraca a cada noite? Sair escondido e dormir em outro lugar, depois voltar pela manhã. Todos vão presumir que você está na sua barraca. Se assassinos atacarem, você não estará lá. Perrin assentiu, pensativo. Melhor ainda, eu poderia deixar 5 ou 6 Aiel lá dentro, em alerta, esperando. Perrin, disse Mate, isso é completamente desonesto. Ele sorriu. Você mudou para melhor, meu amigo. De você, tentarei aceitar isso como um elogio, disse Perrin. Ele fez uma pausa e acrescentou, vai ser difícil. Tom riu baixinho. Mas ele tem razão. Você mudou. O que aconteceu com o garoto de fala mansa e inseguro que ajudei a escapar dos 2 rios? Ele passou pelo fogo do ferreiro, disse Perrin suavemente. Tom assentiu, parecendo entender. E você, Mate? Perguntou Perrin. Posso te ajudar em alguma coisa? Talvez te deixar viajar entre as barracas. Não. Vou ficar bem. Como você vai se proteger? Com a minha inteligência. Então está planejando encontrar alguma? Disse Perrin. Já era hora. Mate bufou. O que está acontecendo com todo mundo e com a minha inteligência ultimamente? Vou ficar bem, acredite. Lembre-me de te contar sobre a noite em que descobri que podia ganhar qualquer jogo de dados que quisesse. É uma boa história. Envolve cair de pontes. Uma ponte, pelo menos. Bem, você pode nos contar agora, disse Perrin. Não é a hora certa. De qualquer forma, não importa. Viu, eu vou embora logo. Tom cheirava animado. Perrin, você vai nos dar um portal, não é? Perguntou Mate. Detesto deixar a banda. Eles vão ficar inconsoláveis sem mim. Pelo menos eles têm aqueles dragões para explodir coisas. Mas para onde você está indo? Perguntou Perrin. Acho que eu deveria explicar, disse Mate. Esse foi o motivo do encontro com você, além da conversa amigável e tudo mais. Ele se inclinou. Perrin, Moiraine está viva. O que? É verdade, disse Mate. Ou, bem, achamos que é. Ela enviou uma carta a Tom, alegando que previra a batalha com Lanfiar e sabia que... Bem, enfim, há uma torre a oeste daqui, no rio Arinelle. É toda de metal.
Ela. A torre de Genjei, disse Perrin suavemente. Sim, eu a conheço. Mate piscou. É mesmo. Queime-me. Quando você se tornou um acadêmico? Eu só ouvi algumas coisas. Mate, aquele lugar é maligno. Bem, Moiraine está lá dentro, disse Mate. Capturada. Quero resgatá-la. Tenho que derrotar as cobras e as raposas. Malditos trapaceiros. Cobras e raposas, disse Perrin. Tom assentiu. O nome do jogo infantil é uma homenagem aos seres que vivem na torre. É o que achamos. Eu os vi, disse Mate. E, bem, não há tempo para isso agora. Se você vai resgatá-la, disse Perrin, talvez eu possa ir. Ou pelo menos enviar um dos Ashamen. Eu aceito um portal com prazer, disse Mate. Mas você não pode vir, Perrin. Moiraine explicou na carta. Só 3 podem vir, e eu já sei quem eles têm que ser. Ele hesitou. O Olver vai me matar por não levá-lo, sabia? Mate, disse Perrin, balançando a cabeça. Você não está fazendo o menor sentido. Mate suspirou. Deixe-me contar a história toda, então. Ele olhou para a jarra de cerveja. Vamos precisar de mais disso, e é melhor você avisar o Grade que ainda vai demorar.